Existe um código silencioso operando na experiência humana que poucas pessoas realmente percebem. Ele não depende de dinheiro, de status, de circunstâncias externas ou de grandes acontecimentos. Ele está disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar, neste exato momento. Mesmo assim, a maioria passa anos, às vezes décadas, sem acessá-lo de verdade. Esse é o código da presença. Para entender esse código, é preciso começar observando algo simples. A maior parte das pessoas vive com o corpo em um lugar e a mente em outro. Enquanto estão em uma conversa, a mente está revisitando algo que aconteceu horas antes. Enquanto estão em um momento de descanso, os pensamentos estão projetando preocupações sobre algo que talvez aconteça amanhã. Sem perceber, a mente está constantemente viajando entre passado e futuro. O passado aparece em forma de lembranças, arrependimentos, análises do que poderia ter sido diferente. O futuro aparece como planejamento, expectativa, ansiedade ou medo do que ainda não aconteceu. Esse movimento constante parece normal, porque quase todo mundo vive assim, mas quando alguém começa a observar com mais atenção, percebe algo curioso. A vida não acontece no passado. A vida não acontece no futuro. A vida acontece apenas em um único lugar, o momento presente. Isso parece uma ideia simples, quase óbvia, mas quando essa verdade é realmente compreendida, ela muda completamente a forma como a experiência da vida é vivida. O problema não está em lembrar do passado ou planejar o futuro. Essas habilidades fazem parte da inteligência humana. O problema surge quando a mente passa a maior parte do tempo presa nesses dois lugares e quase nunca está totalmente presente no único momento que realmente existe. E quando isso acontece, algo muito estranho começa a se desenvolver dentro da experiência humana. A sensação de que a vida está sempre passando rápido demais. Muitas pessoas têm a impressão de que os dias se misturam, que semanas desaparecem sem serem realmente vividas, que meses passam como se fossem apenas uma sequência de tarefas e preocupações. Elas estão vivendo, mas ao mesmo tempo sentem que não estão realmente vivendo. O código da presença explica por que isso acontece. Quando a mente está constantemente perdida em pensamentos sobre passado e futuro, a experiência do momento atual se torna superficial. Os sentidos continuam funcionando, o corpo continua realizando atividades, mas a consciência não está totalmente ali. É como assistir a um filme enquanto a mente está ocupada pensando em outra coisa. As imagens passam pela tela, mas você quase não percebe o que está acontecendo. Algo semelhante acontece com a vida quando a mente está ausente. Conversas acontecem, momentos passam, oportunidades surgem e desaparecem. Mas grande parte disso não é realmente experimentada com profundidade. A presença muda completamente esse cenário. Quando alguém começa a desenvolver presença, algo muito interessante acontece dentro da mente. O fluxo constante de pensamentos começa a desacelerar. Eles não desaparecem completamente, mas deixam de dominar a experiência o tempo todo. Entre um pensamento e outro, começa a surgir um pequeno espaço. Nesse espaço existe algo que muitas pessoas raramente experimentam: silêncio mental. Esse silêncio não é vazio. Pelo contrário, ele traz uma sensação de clareza, estabilidade e conexão com o momento atual. De repente, coisas simples começam a ser percebidas com mais intensidade. A respiração, os sons ao redor, a sensação do corpo, a textura de um ambiente, a expressão de alguém durante uma conversa. Esses elementos sempre estiveram presentes, mas antes passavam despercebidos porque a mente estava ocupada com narrativas internas. Quando a presença aumenta, a qualidade da experiência muda. A vida deixa de ser apenas uma sequência automática de acontecimentos e começa a ser realmente vivida. Outro aspecto interessante do Código da Presença é que ele transforma a forma como lidamos com desafios. Grande parte do sofrimento psicológico não está no momento atual. Ele está nas histórias que a mente constrói sobre o passado ou sobre o futuro. Por exemplo, algo difícil pode ter acontecido ontem.
O evento já terminou, mas a mente continua revivendo aquela situação dezenas de vezes. Cada repetição reativa emoções, pensamentos e interpretações. Da mesma forma, algo pode acontecer amanhã, mas a mente começa a imaginar cenários negativos hoje. Ansiedade surge não pelo evento em si, mas pelas histórias que estão sendo criadas antecipadamente. Quando alguém aprende a retornar ao momento presente, percebe algo curioso. Neste exato instante, muitas dessas preocupações simplesmente não existem. O problema pode existir no passado, o problema pode existir no futuro, mas neste momento específico, muitas vezes existe apenas respiração, percepção e vida acontecendo. Isso não significa ignorar responsabilidades ou fingir que desafios não existem. Significa apenas reconhecer que carregar mentalmente o peso de todos os problemas o tempo todo não torna ninguém mais preparado para lidar com eles. Na verdade, isso apenas consome energia mental. A presença traz uma forma diferente de viver. Em vez de carregar semanas ou meses de preocupações simultaneamente, a mente aprende a lidar com um momento de cada vez. Agora existe esta respiração. Agora existe esta tarefa. Agora existe esta conversa. Agora existe este passo. Quando a vida começa a ser vivida dessa forma, algo interessante acontece. A sensação de sobrecarga diminui, porque o presente quase sempre é mais simples do que a mente imaginava quando estava projetando cenários complexos no futuro. Outro ponto importante do Código da Presença é que ele muda completamente a qualidade das experiências. Muitas pessoas acreditam que precisam de grandes eventos para sentir que a vida é significativa, uma viagem, uma conquista, um momento extraordinário. Mas quando a presença aumenta, até os momentos mais simples começam a ganhar profundidade. Uma caminhada pode se tornar uma experiência rica de percepção. Uma conversa pode se tornar mais verdadeira. Uma refeição pode ser saboreada com atenção. Um momento de silêncio pode se tornar algo profundamente restaurador. Nada disso depende de circunstâncias externas especiais. Depende apenas da qualidade da atenção que você traz para o momento atual. Isso revela algo muito importante. A experiência da vida não depende apenas do que acontece ao seu redor. Ela depende também de como sua consciência está presente no que acontece. Duas pessoas podem viver exatamente o mesmo momento e ter experiências completamente diferentes. Uma está com a mente cheia de pensamentos, preocupações e distrações. A outra está presente, observando, sentindo e participando daquele momento. O ambiente é o mesmo, mas a experiência interna é completamente diferente. A presença cria profundidade. Outro aspecto poderoso desse código é que ele aumenta a clareza mental. Quando a mente está constantemente ocupada com pensamentos sobre passado e futuro, fica difícil perceber com precisão o que está acontecendo agora. Decisões são tomadas de forma reativa, muitas vezes guiadas por medo, ansiedade ou impulsos automáticos. Mas quando existe presença, surge um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço existe consciência. Você percebe o que está acontecendo antes de reagir automaticamente. Esse pequeno intervalo pode parecer insignificante, mas ele muda completamente a qualidade das decisões. Em vez de reagir impulsivamente, você começa a responder com mais clareza. Esse é um dos maiores poderes da presença. Ela cria espaço para a consciência dentro da experiência, e dentro desse espaço surgem escolhas mais alinhadas com aquilo que realmente importa. A presença também muda a relação que você tem com a própria mente. Muitas pessoas acreditam que são os próprios pensamentos. Quando um pensamento surge, elas automaticamente acreditam nele e seguem a narrativa que ele cria. Mas quando a presença se desenvolve, algo diferente acontece. Você começa a perceber os pensamentos como eventos mentais que aparecem e desaparecem. Um pensamento surge, você observa. Outro pensamento surge, você observa novamente. Aos poucos,
fica claro que você não é cada pensamento que aparece na mente. Você é a consciência que percebe esses pensamentos. Esse reconhecimento cria uma liberdade enorme. Pensamentos negativos podem surgir, mas você não precisa seguir cada um deles. Memórias podem aparecer, mas você não precisa ficar preso nelas. Preocupações podem surgir, mas você pode simplesmente observá-las sem alimentar aquela história indefinidamente. Esse distanciamento saudável permite que a mente se torne mais tranquila. Não porque pensamentos desaparecem completamente, mas porque eles deixam de controlar a experiência o tempo todo. Outro ponto importante é que presença não significa perfeição. A mente continuará se distraindo. Pensamentos continuarão surgindo. Momentos de ansiedade ou preocupação ainda podem aparecer. A diferença é que agora existe consciência desse processo. Sempre que você percebe que a mente se perdeu em pensamentos excessivos, existe a possibilidade de retornar. Retornar para a respiração. Retornar para o corpo. Retornar para o ambiente. Retornar para o momento presente. Esse retorno pode acontecer em poucos segundos, mas ele muda completamente a qualidade da experiência. Com o tempo, quanto mais vezes você faz esse movimento, mais natural ele se torna. A presença começa a surgir espontaneamente em vários momentos do dia. Durante uma conversa, durante uma caminhada, durante uma pausa silenciosa, durante uma atividade simples. A vida deixa de ser apenas uma sequência automática de tarefas e começa a ser realmente percebida. Talvez o maior presente da presença seja justamente esse. Ela nos lembra que a vida não está escondida em algum momento futuro, quando tudo finalmente estará perfeito. Ela está acontecendo agora, em cada respiração, em cada percepção, em cada momento que normalmente passaria despercebido. Quando alguém começa a viver com mais presença, percebe algo muito interessante. A sensação de falta constante começa a diminuir, porque a mente não está mais sempre projetando felicidade para um momento distante. Ela começa a perceber que já existe vida acontecendo neste instante. Esse reconhecimento não elimina desafios ou dificuldades, mas ele transforma a forma como esses desafios são vividos. Existe mais estabilidade interna, mais clareza, mais capacidade de responder à vida em vez de apenas reagir. Esse é o código da presença. Um princípio simples, mas profundamente transformador. Ele revela que a qualidade da sua experiência de vida não depende apenas do que acontece ao seu redor, mas também de quanto da sua consciência está realmente presente no momento que você está vivendo. Talvez a pergunta mais importante não seja quantos objetivos você ainda precisa alcançar. Talvez a pergunta mais importante seja outra. Quanto da sua vida você realmente está vivendo enquanto ela acontece? Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu like, porque isso ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão despertando para esses códigos invisíveis da consciência. Se inscreva no canal Os Códigos do Despertar e ative as notificações para continuar explorando princípios profundos que podem transformar a forma como percebemos e vivemos a realidade. E compartilhe este vídeo com alguém que também esteja buscando mais consciência, mais clareza e mais presença na própria vida. Às vezes, uma única ideia no momento certo pode despertar uma transformação profunda. Agora me diga algo nos comentários. Você sente que está realmente presente na maior parte do seu dia? Ou percebe que sua mente passa grande parte do tempo presa no passado ou preocupada com o futuro?